Olá, pessoal! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast de hoje, onde vamos ter uma conversa aberta sobre a Kabbalah com essas duas pessoas maravilhosas, a Mônica Koren e também a Sara Jaqueline Diniz, que são, fora de minhas amigas muito boas, também são estudantes de Kabbalah. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de explicar o propósito principal dessa podcast, dessa conversa. Muitas pessoas, antes de entrar na Kabbalah, ou até durante o estudo da Kabbalah, perguntam qual é a vantagem de estudar Kabbalah, como a Kabbalah vai me ajudar na minha vida. Será que é preciso fazer uma mudanças pessoais, seja em termos de estilo da vida, em termos de trabalho, em termos de família e até em termos de religiões? Será que eu preciso me converter ao judaísmo? Porque tem essa noção sobre a Kabbalah, que Kabbalah é misticismo judaico. Mas toda a intenção nas aulas, nos cursos, é de desvendar a Kabbalah e falar que Kabbalah não é misticismo judaico. Kabbalah é uma sabedoria divina universal. Qualquer pessoa, em qualquer idade, pode entrar na Kabbalah e estudar a Kabbalah. E também vamos, fora da apresentação, vocês vão compartilhar comigo e também com o nosso público a sua própria trajetória na Kabbalah. Como vocês começaram a estudar Kabbalah, as fases iniciais de mudança, de interagir com Kabbalah, de entender a Kabbalah, e até, claro, o momento onde vocês duas, e também mais outras pessoas, eu também, conseguiram integrar a Kabbalah na vida de vocês, na vida pessoal, emocional, familiar e até profissional. Para abrir o assunto, eu vou começar comigo, com a permissão de vocês, a licença de vocês. Eu também, como qualquer pessoa no mundo, a gente fala que mais do que a pessoa procura a Kabbalah nos procura. Eu, aos 22 anos de idade, um jovem começando a vida, pensando sobre a carreira profissional, aqueles sonhos, aquelas ambições, como já falei, a Kabbalah me encontrou. Num momento bem específico na minha vida, onde aparentemente eu estava, talvez inconscientemente, numa busca pelo sentido da vida, qual é o caminho, qual é a decisão que vou tomar, porque realmente a nossa juventude, nossos anos de juventude, na adolescência e depois, temos essa decisão muito crítica, muito importante. O que fazer? Sim, o que fazer com a vida. A gente pensa, vou pegar esse caminho, outro caminho, mas sempre o motivo principal é fazer dinheiro. Qual é a decisão, qual é o caminho onde eu vou ganhar mais dinheiro para viver uma vida mais rica, com mais condições e assim por diante. Mas naquele ano, estava no primeiro ano da faculdade de computador, eu encontrei o meu mestre Kabbalah, o Rav Berg, e aliás nem me apresentei, sou Joseph Salton, mestre de Kabbalah, professor de Kabbalah e também rabino, e fui iniciado no mundo da Kabbalah através do meu mestre, o Rav Berg, que realmente abriu para mim essa visão sobre a minha religião judaica, mas é uma visão transcendental, onde eu consegui entender a função principal, não da religião judaica, mas do povo judeu, hebreu. Por milhares de anos, a gente está aqui nesse mundo, a gente aprende muita história, a Bíblia, mas sempre tem essa dúvida. Nasci judeu, mas qual é a minha função em relação à minha religião, meu povo,
a função do meu povo em relação aos outros povos. Porque a gente cresce nessa ideia, o povo privilegiado, o povo eleito. E são coisas que, como jovem, a gente nem aceita. Privilegiado, em qual sentido? Eu sou melhor do outro povo, em qual sentido? Então, a Kabbalah realmente desvendou para mim. Porque a Kabbalah, sendo uma sabedoria divina, sim, o povo hebreu foi privilegiado de ser escolhido, de uma certa forma, né, há quase 4.000 anos atrás, de receber essa sabedoria. Mas não para guardar para si. Pelo contrário, para divulgar, ensinar e disseminar essa sabedoria para, de uma certa forma, contribuir na evolução espiritual de toda a humanidade. E também, claro, isso vai afetar a nossa vida pessoal. Então, com licença, a permissão de vocês, vou começar com a Mônica Koren. Então, por favor, Mônica, relata para nós. Bom dia, Rabino. Bom dia, Jaque. Bom dia, querida. Então, a gente começou junto aqui no Brasil. Eu tinha acabado de fazer 23 anos. Foi em 97. Pois é. Quando o senhor abriu o Kabbalah Center na Conselheiro Brotero. Pois é. E eu estava nessa busca. Nessa época, eu trabalhava em banco, que eu queria fazer muito dinheiro. Queria pagar minhas viagens. E não fazia sentido. Eu não conseguia me encontrar. E estava nessa busca por um caminho que me preenchesse. Que eu sentisse que eu podia ser a Mônica. E me lembro super, quando eu cheguei a primeira vez, a Esther estava lá, sua esposa. A minha esposa, Esther. O senhor tinha 2 filhas naquela época. Graças a Deus. Só duas. Agora 4, Baruch Hashem. Bateva. E eram piquititicas, eu me lembro super. E comecei a estudar Kabbalah. Foi no curso? Foi no curso Kabbalah 1. Kabbalah 1, iniciante, sim. Depois fiz Kabbalah 2, depois fiz meditação, depois fiz 72 nomes. Sim, a reencarnação. E fomos indo. Avanço. Mas eu me lembro, eu queria compartilhar isso, que eu tenho esse post-it até hoje amarelo, que o senhor falou assim na primeira aula. Existe uma vida que a pessoa é feliz com o trabalho, é feliz no casamento, é feliz com a vida dela. Ela não tem uma vida caótica, ela se sente parte do todo e preenchida. E aí eu escrevi nesse post-it: dinheiro do bem, felicidade no casamento, não tem briga. E eu falava, esse homem só pode ser maluco. Será possível? Eu falava, como Será? é isso? Como a gente chega nisso? Porque eu estava, nessa época, trabalhando em banco, eu não queria mais banco. Eu tinha acabado de terminar um noivado com um cara que era judeu, e tudo como ele for na religião judaica, era um bom pretendente, tudo. E eu não queria mais trabalhar em banco, eu estava ganhando muito dinheiro, mas não estava me preenchendo. Eu estava me sentindo num caos total. Perdida, vazio. Vazio e remando contra a maré. Eu me sentia remando contra a maré. E no começo, eu ia no curso e eu ouvia aquilo tudo e eu falava, faz sentido. Mas demorou um tempo para esse fazer sentido, para esse escutar, eu ter coragem de tomar algumas atitudes e começar a mudar. E demorou mais tempo. Depois a gente começa a tomar algumas atitudes. Eu digo que você estudar Kabbalah tem vários efeitos colaterais. Tem muitos. Tem muitos. Dessa bula, né? Tem Sei. muitos efeitos colaterais. Então dá um exemplo desse efeito colateral que realmente pegou você. Quando eu recebi um convite de um outro banco para ganhar 4 vezes o que eu estava ganhando. Opa. O cara veio da Espanha, me convidou para almoçar no Rubaiá Figueiras. Aham.
com todo o mise-en-scène do mundo. E eu falava, eu não quero mais isso. Isso não é o caminho que eu quero. E eu tive a coragem de dizer, ele me ofereceu um salário, eu já ganhava hiper bem, isso foi em 2003, 5 anos depois que eu comecei a estudar a Kabbalah. Então, demorou um tempo assim, eu estou falando um exemplo muito forte de mudança de direção na vida. Tem uns efeitos colaterais para menores. assimilar, para incorporar, porque a Kabbalah, ela oferece um novo modo de pensar. Ela ativa dentro de nós. Tipo um chip, a gente fala, uma parte de nossa mente que fica adormecida por, não décadas, por milhares de anos. Às vezes uma vida. Às vezes uma vida, até muitas vidas. Então a linguagem da Kabbalah, a frequência da Kabbalah, aquela mente começa a acordar. É uma mente que é ligada à nossa alma. E a alma sabe tudo. A alma, ela não nasceu aleatoriamente, por acaso. Ninguém caiu do céu para cá. Tudo foi bem planejado, o processo da vida. Mas temos também o outro lado. As influências externas, do físico, do corpo, da família, que às vezes desvia a gente desse caminho de nossa alma. E isso realmente é uma boa colocação. Efeitos colaterais que começam a acordar, mas demora. Às vezes 1 ano, 2 a 3 anos. Mas uma vez que aquela semente, aquela fonte de água, de alimento, começa a alimentar aquela semente, aquela nossa mente, isso é uma garantia do despertar da consciência. O que aconteceu, como você falou, depois de quase 5 anos. 5 anos, mas antes disso, né, assim, só para pontuar, você começa... Acho que o primeiro passo que começou comigo, que é o que eu sempre digo para as pessoas que estão tendo Kabbalah comigo, é que a gente começa a não ser reativo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Você conseguir segurar a sua reatividade, segurar um impulso de não reagir àquela situação. Eu acho que essa foi a primeira mudança mais sutil. E quando você começa com essa mudança mais sutil, você começa a ter os efeitos colaterais. Você começa a não aceitar algumas coisas que não condizem com a sua alma. Você não consegue mais agir só por impulso. Você começa a acoplar. Isso, se eu posso adicionar, quer dizer, isso é a meditação que a gente faz no próprio curso, nas aulas. A meditação realmente é também, a gente fala sobre os 72 nomes sagrados que a gente usa, ou mantras. A gente começa a interagir, pelo menos autocontrole, a respiração, acalmando aquela agitação interna, aquele impulso reativo, até às vezes compulsivo. Porque, infelizmente, depois de até 20 anos vivendo aqui na Terra, a gente acumula muitas frustrações, desafios, problemas. Isso gera raiva interna, até agressividade interna, que causaria aquele impulso agressivo e obsessivo às vezes. E a meditação cabalística nos ajuda. E, aliás, a meditação não precisa nada mais do que sentar, relaxar, respirar e vai escutando, vai ouvindo aquela voz interna de nossa alma que a gente abandonou por muito tempo. As ferramentas da Kabbalah podem ajudar, mas isso é o ponto principal. Autoencontro. Encontrar o nosso ser divino, energético, que já está dentro de nós. E o que eu acho assim, importante pontuar, e achei bárbaro aqui que a Mônica está colocando, realmente o mundo hoje acaba fazendo uma pressão muito grande para que a gente responda naquele momento, na hora, realmente sendo aquela pessoa reativa. E o que acontece? Sendo reativo, a gente não consegue parar para pensar qual é a resposta que eu quero dar, sem ser levado por uma condição para continuar a contribuir e alimentar o caos. Então, é fundamental o que a Mônica está aqui compartilhando conosco. Sem dúvida. E, Mônica, você também é uma mãe profissional, graças a Deus.
Eu acho que na maternidade é onde eu mais aplico a Cabala, né? A minha casa vive uma casa de Cabala. Eu tenho 5 filhos. Graças a Deus. Bezat Hashem. E os 5 filhos, assim, desafios E diários. também o marido. E um marido maravilhoso, Jorge. Um pai maravilhoso. Mas quando nasce um filho, nasce uma mãe e um pai. E ninguém... Eles ensinam pra gente que a gente vai trocar fralda, vai amamentar, não vai dormir. Mas os filmes dizem, né? E casaram e foram felizes para sempre. Ponto. Eu digo, por favor, vírgula, começa a sua história. Como eu vou ser uma melhor mãe para esse filho, né? E o que eu aprendi nesses anos com a Kabbalah é que cada mãe, cada pai foi nos dado por Deus o poder de enxergar a missão. A missão, não a missão, mas assim, o direcionamento. É como se nós fôssemos às margens do rio. Eles são nossos mestres. Eles nos ensinam. Eles são nossos mestres. Eles nos ensinam, eles jogam na nossa cara o que a gente não quer ver. E a gente tem 2 opções. Ser reativo e devolver o que a gente não quer ver. Que não é a boa opção. Que não é na verdade, nem é uma opção. Isso se aplica em tudo. Que não é um pai, se que não é um tudo. pai cabalista, não é uma mãe cabalista, né? Ao invés de você olhar e dizer o que é que ele tenta me dizer com esse olhar e com esse choro e com esse grito e com esse pedido de não quero viver desse jeito, quero de outro jeito. O que é que está vindo para mim? Então, é esse acolher. Tem uma alerta, às vezes, para os pais que estão no caminho errado, seja em termos de relacionamentos entre si ou até em relação ao filho. Tem que aprender, escutar, ouvir, interagir na forma mais adequada, que realmente é não só um corpo que nasceu, é uma alma, é um ser que tem consciência própria, desejo próprio. Isso vai exatamente ajudar em sincronizar e sintonizar o nosso caminho como pais. Então, realmente, são os nossos mestres, muito, muito bem dito. Agora, também, a Mônica, você é uma estudante eterna de Kabbalah. Eterna. E também dá aula de Kabbalah. Olha só, não sou uma aluna, estudante, mas virou uma professora de Kabbalah. Que eu pessoalmente admiro muito essa iniciativa proativa, procriadora de compartilhar. Porque muitas pessoas falam, mas o que significa compartilhar? Ajudar o outro, dar uma doação? Sim, começa com essas etapas. Mas o compartilhar é algo que vem da alma. Quando a alma ela acorda, ela sabe o que ela veio aqui para realizar, para cumprir, e também vem esse desejo divino de canalizar, compartilhar, nesse caso, sabedoria. Então, conte para nós essa mudança. Então, transição. Essa transição começou porque o senhor me pediu para começar a dar aula lá em Fortaleza. E eu agradeço muito, porque acho que eu perturbei muito o senhor dizendo, Rabina, eu tô com dúvida, Rabina, eu tô com dúvida. Mas, aliás, você começou já dando consulta com amigas, amigos, e surgiu essa necessidade, sim. As pessoas me viam como uma mãe diferente, no sentido de como é que você é mãe de 5 e você é plena? Né? Eu não sou plena, eu sou um ser humano. Mas, assim, a gente busca o preenchimento, eu aprendi isso com o senhor, com a Kabbalah, a gente busca esse preenchimento em todo momento, em esse aprendizado com os filhos, nessa troca comportamental, de você fazer o que é certo, de você estar preenchido, de você transformar. Eu acredito que os momentos importantes e mágicos, um casamento, no meu caso, que tenho mais filhos, 5 filhos, é uma vez na vida. Mas a vida é feita do dia a dia. Exato. A vida é feita da travessa que cai o arroz, que cai o feijão, do menino que senta na mesa, do menino
que é o mesmo que o médico colocou no meu colo quando nasceu, é o mesmo que eu acordo todo dia para ir para a escola. E eu tenho que buscar esse sentimento sagrado Não é? do dia do meu casamento, do dia da minha maternidade, na mesa, no acordar Manter o e no amor, dormir. o carinho, o respeito, a atenção vivo e não deixar o desgaste da vida tirar essas emoções, esses sentimentos tão divinos. Contrário, a fazer com que a gente agregue esse sentimento Isso. divino no Porque é dia a mais dia. fácil Sim, ser no dia a dia. levado Exato. pela Isso, sensação não? do afastamento Sim. do que essa construção do amor. O amor precisa ser construído. Senão a pessoa vira um robô. Exato. No dia a dia, rotina, um atrás de outro. Então, agora, vou passar a palavra a Sara Jaqueline, a Jaque, Denise. Você, na sua vida profissional, você é arquiteta e também tem uma consultoria de harmonização ambiental, combinando com Feng Shui um pouquinho. E Cabala também. E Cabala Rabino. também. Sim. Também, graças a Deus, você também é uma mãe, Mãe profissional. profissional e também aluna eterna do senhor, a Mônica Estudante falou da muito- Kabbalah. Estudante da verdade, Kabbalah, sim. verdade. Estudante da Rabino. Kabbalah. Estudante. Vamos Sim. deixar a palavra aluno de lado. Mas estudante eterna de Kabbalah, assim como a Mônica, fazendo parte, eu falo dessa família espiritual, que por onde o senhor vai passando, o senhor vai deixando assim, como se fosse assim algumas marcas, e que a gente possa estar levando essa sabedoria que o senhor recebeu do seu mestre, que a gente possa também estar verbalizando e trazendo para outras pessoas. E Como você entrou na Kabbalah? ok, Rabi, então vamos lá. Primeiro eu queria dizer que a Cabala para mim é uma forma de eu entender o invisível. E desde sempre, aquelas questões do porquê, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, essa família, as pessoas Não, que são estão mais, em volta. aliás, são dúvidas que todos Todos nós temos. nós temos. Desde a nossa infância, adolescência, a gente olha nossos pais, olha a nossa família, olha para cá, para lá. Então, tem muitas dúvidas que surgem. Sim. Infelizmente, a consciência robótica, a gente vai reprimindo. Esqueça disso, não tem tempo, tarefa de casa, tem ir para cá, para lá. Mas, realmente, quando a hora chega, tem aquele encontro. Então, relata o encontro com a Kabbalah. Então, aí eu vou dizer para o senhor, mesmo com todas essas questões, eu sou uma pessoa que tenho a tradição cristã. Sim. E sou uma pessoa que sempre frequentou missa, uma proximidade muito grande com padres que fazem parte da família, que estão sempre muito presentes. E fui levando a minha vida, faculdade, casamento, trabalho. E o assunto da Cabala, ele aconteceu de forma muito natural. Não foi nenhum tipo de encontro numa previsão. Eu agora quero estudar Cabala. Não. Tanto que eu penso que esse assunto de entender o invisível é um assunto de entender que tudo acontece na nossa vida na hora certa e da melhor forma possível. Basta a gente ter um querer dentro de nós e os olhos, que quando a gente quer, eles começam a perceber coisas no momento certo. E eu vou dizer, Rabino, já trabalhei em banco também. O assunto da arquitetura é uma coisa assim tão física, tão material, tão sólida. Sim. Mas desculpa, cortando, mas esse assunto que você falou, que você tem uma família, background, você cresceu como cristã católica. Então, o encontro da Kabbalah, a gente sempre fala que a Kabbalah não é uma religião, que a Kabbalah não quer mudar a religião, nem convencer alguém para assumir uma religião. Então, esse assunto, que você é um exemplo disso, é um exemplo vivo. Eu não abri mão, Rabino. O senhor sabe, depois de todos esses anos, algo que eu quero realmente trazer aqui é que eu não precisei abrir mão de nada disso para incorporar. Isso. Incorporar 100%, porque eu vou dizer para o senhor, hoje
eu continuo frequentando a missa e eu gosto muito. Sim, até fui convidar na sua casa no Dia das Mães, Então, você voltando da missa, é uma missa e você me linda. contou, também sua mãe, sobre a missa, até perguntei. Então, sim. Sim, então. E o que acontece? Através da linguagem da Kabbalah, Sim. eu consigo aprofundar muito mais esse encontro interno no momento de estar fazendo essa comunicação com o divino e com o sagrado. Mas o que eu quero trazer aqui, Rabino, Sim, que eu acho por favor. importante a gente colocar assim, é o assunto da prática. Sim. Porque nós aqui, talvez, nós estamos falando sobre o assunto da religiosidade. Eu falo que o senhor está falando português melhor que eu. Mas o assunto da prática. Eu sou, talvez, um exemplo de incorporar a Kabbalah, que ela não está só no assunto divino. Ela é algo que eu consigo trazer para a minha prática. Sim. E a minha prática se torna divina porque eu tenho uma plenitude que a Mônica explicou aqui de uma forma muito amorosa, quando ela está falando sobre o seu relacionamento com os filhos e o relacionamento na família. E eu gostaria de trazer aqui essa forma amorosa que a Kabbalah acaba abrindo para nós a possibilidade de você estar tendo esse olhar no seu relacionamento com os seus fornecedores, com os seus clientes. Até na vida profissional, no dia a dia. Exatamente. Cada momento. A gente enxerga que a nossa atitude em relação ao outro vai mudando. E até naturalmente. Naturalmente, sem esforço, sem hipocrisia, sem obrigação. E também a gente vê que a atitude do outro também vai mudando. Porque a gente muda. Tudo começa dentro da própria pessoa. Exatamente. Mude você, seu mundo será mudado. Exatamente. Muito bom. E aí, e o senhor, eu vou dizer para o senhor, aí o impacto, né, o momento, aquela situação que tanto acontece na vida. De repente, um dia chegou uma prima que eu adoro, uma pessoa que é muito próxima. Olha, tem um rabino que vai fazer um curso. Eu sou de uma época mais... Isso bem no começo. A Mônica está com o senhor há mais tempo do que eu. E ele vai dar um curso. O senhor já estava morando no Canadá. Sim. Ele veio fazer um curso aqui no Brasil. Kabbalah, que história é essa de Kabbalah? Tá bom, vai. Então, trabalhei o dia todo. Vim sair do trabalho, fui direto encontrar as pessoas, o senhor, para ver o curso. E o senhor falava no curso português. E eu não entendia nada do que o senhor estava falando. Já contei essa história. Agora, uma observação. Isso não é porque a Sarah Jacqueline não é inteligente. Isso não é porque o meu português era quebrado. Não. São, na verdade, palavras no dia a dia. Mas o que acontece, falando sobre aquela mente espiritual, a frequência das palavras. Porque a gente vai canalizando, usando palavras no dia a dia, a gente fala sobre a criação, sobre a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, processo da vida, mas a frequência. Isso é realmente um ajuste que às vezes demora. A mesma palavra. Nossa, quanto sentido. Isso, pode ter muitos sentidos e também muitas frequências diferentes, uma vibração que às vezes no começo a nossa mente não pega, mas ela, apesar de tudo, ela vai entrando, vai penetrando. Exatamente. E aí, Rabino, fiz todo o curso, aí o senhor viajava, dali a 6 meses um novo curso. As viagens foram, assim, Isso, grandes saltos. Mas, desculpa, como você combina a Kabbalah na arquitetura? Então, a harmonização ambiental. Pois é, Rabino. Então agora, esse é o abraçar a Kabbalah. Aqui está exatamente o exemplo. A gente vai aprendendo, vai fazendo o curso, vai lendo o livro, vai refletindo, vai fazendo questionamentos internos. Quebrando as cascas. Opa. Ter companhias que vibram na mesma frequência faz toda a diferença. Porque vai mudando as companhias e as frequências. Exatamente, você vai trocando experiências, isso vai te fazendo crescer. E, num momento, você está tendo uma vida
que segue um caminho em paralelo, um outro momento, porque a minha vida foi exatamente assim. O momento do trabalho, o momento da fisicidade, o momento do divino. De repente, as coisas começam a se unir. Saiu da fragmentação e entrou na união. A gente não consegue mais separar. Eu não consigo. Foi tudo porque tão o divino natural. também está na prática, Exatamente. na matéria, na profissão. Está. A gente consegue, isso demora um tempo. Mas é nossa responsabilidade para trazer o divino para lá. E não, divino só na sinagoga, só na igreja. Exatamente. Isso é o que a Kabbalah realmente nos ajuda a canalizar essa energia divina para o mundo do dia a dia, da rotina. Talvez as pessoas podem até pensar, falar, esse assunto é assunto para alguém iluminado, pessoas escolhidas. O fato é que todos nós somos escolhidos. Amém. Amém. E o quanto é que cada um de nós permite essa possibilidade dessa iluminação, dessa sabedoria, dessa linguagem estar incorporada dentro do seu. E você também está dando aulas de Kabbalah, Também, e você Rabino. também dá aula de o Evangelho do dia, Sim. e você também faz o acendimento das velas na Shabbat. Na Shabbat, no YouTube, Sim. Rabino, já estou chegando, vamos chegar no número 100. Amém? Graças a Deus. Olha só, realmente algo que, Sim, se alguém sim. tivesse falado para mim... E você sobre preconceito de pessoas falando, olha só, você está virando judia. Exatamente. Nossa, então, mas assim, no início, eu até confesso para vocês que, para não ter preconceitos, quando eu ia para suas aulas, eu falava, eu estou tendo aula do Antigo Testamento, com um rabino que vem lá do Canadá. E aí as pessoas, que ótimo, que interessante. Mas conforme a gente vai sentindo segurança, a gente vai entendendo que esse amadurecimento... Nós não estamos aqui na vida para agradar os outros. Nós estamos aqui em função de algo que é muito maior. E o nosso propósito tem que ir além dessa casca que a Mônica agora acabou de falar. E você não sente nenhum conflito, por exemplo? Hoje? Indo à missa no domingo e acender as velas do Kabbalat. Como alguém pode achar que acender velas, convidando a luz para fazer parte da sua casa, do seu ser, é algo que não é mais do que a beleza? Porque realmente isso é um momento cósmico. Isso não é Shabbat do judeu, como muitas pessoas também preconceito que a Kabbalah quer quebrar. É o momento do casamento cósmico, como a Kabbalah explica, que não tem nada a ver com as religiões, nada a ver com o povo. É energia cósmica pura, da paz, do amor, da proteção, principalmente para a mulher da casa. Por isso, a função, ou não função, até um privilégio da mãe da casa acender a vela e trazer essa luz. Não é homem. Claro, o homem pode também, mas é mais importante o efeito maior quando a mulher, a mãe da casa, acende a vela de Shabbat e aceita a presença divina, feminina, materna da Shabbat. Isso também faz parte, porque a gente fala que é Shabbat, o primeiro sábado, foi desde Gênesis, que não tem nada a ver com a história, a religião. É algo cósmico, universal. Então, minhas queridas, tem uma palavra? Mônica, eu ia falar duas coisas complementando. Lá em Fortaleza eu tinha 2 alunas que elas eram muito cristãs, muito, muito, muito. E elas chegaram no curso muito desconfiadas. Sim. Eu estou curiosa, mas eu não vou acreditar no que você vai me dizer. Foram indo, foram achando interessante. E no fim do curso, eu brinco que uma delas, eu chamo ela de meu girassol desconfiado. E elas falaram o seguinte, eu hoje sou muito mais cristã do que eu era antes. Opa. Porque hoje eu vou à missa e eu consigo entender a linguagem de Deus comigo. Eu consigo me religar. A religião é religar. Religar. Realmente. Muito obrigado para vocês duas, realmente muito, muito queridas amigas, colegas, sim? E a gente está nesse barco juntos, vamos continuar. E a Kabbalah, quer dizer, a gente fala que a Kabbalah
Qual é a vantagem do Kabbalah? Estudando Kabbalah ajuda o católico a ser o melhor católico, o judeu, melhor judeu, o muçulmano, melhor muçulmano. É o ser humano, o melhor ser humano. Um humano. Ser humano. Perfeito. Obrigado. Com isso, a gente vai terminar o nosso podcast de hoje. Muito, muito grato pela presença, por essas palavras e também pela gentileza de vocês, que vocês estão aqui compartilhando comigo e também com o nosso público. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigada.